aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos. Nós, da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicário, 1370, nos reunimos sempre em nossa sede para os nossos estudos e reflexões junto à doutrina espírita e também disponibilizamos através do YouTube, do Face, da SECA, os vídeos que vão ao ar todas as semanas, aos domingos, para também realizarmos os nossos estudos no nosso lar, onde quer que a gente esteja. E aqui vamos dar continuidade aos estudos com o Livro dos Espíritos. Mas antes da gente começar, aqui vamos fazendo a nossa prece. Vamos pedindo ao Pai que nos ampare, que nos fortaleça no bem, que permita aos bons espíritos estarem constantemente conosco, nos orientando, nos auxiliando no entendimento dos processos da vida, no entendimento do que realmente é a dificuldade, no entendimento das provas que temos que realizar, dos processos de correção, no entendimento das leis divinas, para que assim, com mais lucidez, com mais boa vontade, possamos nos tornar senhores e responsáveis da nossa felicidade, buscando escolher sempre o que for de bom para nós e para o nosso semelhante. Construir, assim, uma caminhada florida de bênçãos que podem estar chegando amanhã ou hoje e para o futuro, muitas mais. Que a paz do Mestre Jesus esteja hoje sempre com todos, abençoando a cada um, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos e também aos nossos desafetos, porque somos todos irmãos diante do Pai. Que assim seja, graças a Deus. E espero então que todos estejam bem e dispostos a dar continuidade aos aprendizados, não é? O conhecimento, ele se faz necessário nos dias de hoje, exatamente para que a gente então possa discernir melhor, tomar escolhas, né? Decidir melhor, tomar iniciativas, sempre para a nossa felicidade, buscando a paz, a harmonia, o equilíbrio nosso e do nosso irmão, né? Que convivem conosco, que trabalham conosco. Isso é caridade, isso é fraternidade, né? E aqui vamos então, com o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, dentro do Livro dos Espíritos, capítulo 10, na Lei de Liberdade. Muito interessante porque essa Lei da Liberdade, ela é bem cumprida. Apesar de todo mundo achar que a gente não tem liberdade, olha, o Kardec ali foi fazendo tantas perguntas para o plano espiritual e a gente foi vendo como Deus, na sua infinita misericórdia, dá tanta oportunidade para a gente escolher, não é? E o que a gente precisa agora é aprender a escolher, né? E agora a gente está então no item 7, que vai falar para a gente sobre o conhecimento do futuro. E aí vocês vão falar assim, ué, mas o que o conhecimento do futuro tem a ver com liberdade? Muito. Porque quando a gente quer saber o futuro, a gente deixa de fazer o que é o presente, não é? A gente fica preocupado, o que vai ser amanhã, depois de amanhã, e a coisa que está aqui na nossa frente, a gente deixa passar, não é? Desde as coisas importantes até o chazinho com o seu aroma delicioso. A gente fica pensando no amanhã e não aproveita. Pois é, meus irmãos, tudo tem o seu porquê. Quando Kardec coloca aqui as perguntinhas, tem sim a ver com a lei da liberdade.
A gente precisa aprender a bem usá-la. E aí a gente vai ver quantas coisas gostosas tem ao nosso redor. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no item 868, é a pergunta, né? Desculpa, pergunta 868. O Kardec vai perguntar lá para o plano espiritual. O futuro pode ser revelado ao homem? Resposta do plano espiritual. Em princípio, quando ele fala assim, em princípio, é porque não existe uma regra absoluta, né? Não existe o não, ou não existe o sim, né? Então, em princípio, né? Ou seja, às vezes, em determinadas circunstâncias, né? É necessário que seja revelado o futuro, né? Para a segurança de um grupo, de uma nação. Mas vamos ver a resposta do plano espiritual. Então, em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais, Deus e suas leis permite a sua revelação. Sim, não é? Por quê? Que só em casos excepcionais, como nós acabamos de falar aqui, não é? Quando a gente tem a notícia do que vai acontecer no futuro, as minhas decisões de hoje, elas vão ser baseadas no que vai acontecer no futuro, não baseadas no que está acontecendo aqui hoje. Então, eu perco a minha liberdade de agir. Eu vou condicionar a minha ação de acordo com as notícias que me forem passadas sobre o futuro. Olha só, não é? Como às vezes a gente se engana sobre as coisas. E aqui ele toca numa palavrinha importante, revelação. Vocês poderiam dizer assim, poxa, mas de tempos em tempos, Deus permite que coisas, notícias, né, e informações sejam reveladas à humanidade. Sim, não é? A gente teve a primeira revelação com Moisés, não é? Que ele traz o código das leis divinas, que são os 10 mandamentos. Depois a gente tem a segunda revelação com Jesus, não é? Jesus, então, pega os 10 mandamentos e explica direitinho para a gente as leis divinas, o amor de Deus. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, já prometida por Jesus no seu Evangelho, no Novo Testamento, lá em João. E a doutrina espírita vem revelar o quê? Vem trazer a noção de que a vida, ela é contínua e que a morte é apenas uma virada de página. A morte, ela só existe para a matéria, o espírito é eterno, ele continua a sua existência, não é? Então, as revelações, elas são permitidas por Deus desde que haja um propósito, e um propósito grandioso, não é? E aqui vamos dar continuidade, porque é um encadeamento, né, de conhecimentos que vão sendo passados à medida que o Kardec vai perguntando. Aí a pergunta 869. Kardec fala assim: com que fim o futuro é oculto ao homem? Ou seja, por que razão o futuro é oculto ao homem? E aí tem a resposta do plano espiritual. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente, como nós falamos. Não poria a cabeça e a ação no presente. E o futuro, ele é resultado do presente, certo? O futuro vai chegar legal ou não muito legal, dependendo daquilo que a gente fizer ou deixar de fazer. Então, a cabecinha da gente, a nossa ação tem que estar no aqui e agora, né? Fazendo, realizando, planejando sim para o futuro, mas a gente tem que estar aqui, fazendo as coisas da gente, buscando ter atenção no que está fazendo, no que está falando, no que está pensando, não é?
Principalmente no que está pensando, porque a gente já viu dentro da doutrina que pensamento é impactante. Ele impacta, né, na realidade do mundo espiritual. Então, tomar cuidado com essas três condições: a ação, a fala e pensamento, no hoje, no aqui e agora, para que depois o amanhã vá chegando, né, na sua velocidade certa, com o que tem que chegar. Aí continua a resposta, né? Aliás, a resposta que eu preciso dar. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, porque é óbvio, né? Então, por exemplo, se eu fico sabendo, vamos supor, né, por uma informação ou por qualquer condição, eu estou fazendo um exame, né? Vamos supor, eu estou prestando um exame para entrar num cargo e eu fico sabendo que não vai dar certo. Eu ficaria animada para continuar estudando? Talvez não. Talvez eu desistisse. Pois é. Só que quando eu desisto da minha ação de estudar, realmente não vai dar certo aquele exame, não é? E talvez outros exames também não darão certo, né? Porque quando a gente disputa cargos através de exames, vamos dizer assim, né? Que tem hoje, né? Esses concursos públicos, que a gente vai fazendo os exames. Para a gente conseguir sucesso e entrar, nem sempre é no primeiro exame que a gente acerta as questões e consegue o cargo, né? Geralmente você vai fazendo várias tentativas. Então, se eu souber, né, que eu não vou conseguir passar, eu vou me desanimar, eu não vou fazer, então não só eu vou perder essa oportunidade de aprendizado, como eu vou deixar de me preparar para outras situações futuras, porque todos nós amadurecemos, aprendemos, não só por acertos, mas também e muito pelos erros. Então, sim, muitas vezes a gente precisa passar pelo fracasso, pelo insucesso, para amadurecer, para aprender, para verificar onde estamos falhando, qual é o nosso ponto falho, para nos preparar melhor para que em outra condição, em outra ocasião, a gente seja bem sucedido. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a verdade é que as pessoas que estão bem-sucedidas hoje são as que já fracassaram muito. Todos os grandes empresários, todas as pessoas que estão num posto bem bacana, de sucesso, elas são unânimes em falar que foram pessoas que fracassaram muitas vezes, mas que não desistiram, que continuaram a tentar. Esse é o ponto principal, né? Então, a liberdade de ação, ela é importante e a gente tem que ter noção, né, dessa condição do fazer, a parte da gente bem feita agora. Aí, a condição, né, da continuidade aqui da resposta vem assim. Eu vou até ler de novo, né, a resposta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la, foi o que a gente falou. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas. Sim, Deus quer que a gente vá fazendo e vá aprendendo. O erro é normal, ele passa, né, pelo caminho do aprendizado. Vamos dar outro exemplo aqui. Você está lá fazendo palavra cruzada. Aí você é daqueles que está sempre olhando o final da palavra cruzada para ver a resposta, ou você encara a dificuldade e vai lá, vai fazendo, né?
Porque assim, de nada adianta você estar olhando a resposta porque você não está usando o teu raciocínio, não está fazendo movimentar as engrenagens aqui, né? Da memória, de todas as outras capacidades. Então, Deus quer que você haja, né? Faça as coisinhas. Então, mesmo daquelas coisas a que desejaria opor-se. Então, Deus quer que a gente faça tudo, até mesmo as coisas que a gente não gostaria de fazer. Enfrentar as dificuldades, enfrentar os nossos próprios erros. Não é assim que a gente cresce? Por exemplo, hoje, né, tem uma cultura de educar as crianças que os pais fazem tudo por elas, né? Ou as privam de passar por determinadas situações que as levariam a aprender. Então, isso não é legal, né? Até os psicólogos, os pedagogos falam, olha, a questão da educação, ela precisa oferecer à criança, ou seja, lá quem for, a oportunidade do erro, o fracassar, o aprender, fazer de novo, corrigir. Então, sim, a gente precisa passar pelas situações e Deus quer isso. Ele não vai ficar falando o resultado final das palavras cruzadas para a gente, né? Assim é que tu mesmo preparas quase sempre, sem o saber, os acontecimentos que sobrevirão no curso da sua vida. Então a gente vai fazendo e vai buscando acertar, até que a gente consegue realmente, né, o sucesso, consegue realizar aquela tarefa. Vai passar por dificuldades, mas é normal, faz parte dessa trajetória e Deus quer que seja assim. Bom, aí continuando aqui, a gente tem a 870 questão. E o Kardec vai perguntar, mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite às vezes a sua revelação? A gente até falou, né? Mas a resposta do plano espiritual é quando este acontecimento antecipado, ou saber o futuro, deve facilitar o cumprimento das coisas em vez de embaraçá-lo. Então, quando tem uma necessidade, quando é para ajudar um grupo, um povo, uma nação determinada, as situações são reveladas, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que faria se não tivesse o conhecimento. Sim, porque quando se é revelado alguma coisa do futuro, então a gente toma mais atenção e procura escolher um caminho mais adequado, né? Mais seguro. Além disso, muitas vezes é uma prova, sim. A questão da gente ter o conhecimento futuro, seja através de uma intuição, de uma evidência ou de uma revelação, muitas vezes é uma prova para a gente, né? A perspectiva de um acontecimento, ela pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem souber que obterá uma fortuna com a qual não contava, podem acontecer quatro coisas. Ele poderá ser tomado pela cupidez, por aquela coisa de ter, né, de possuir, pela alegria de aumentar seus gozos, seus prazeres terrenos, pelo desejo de obter mais cedo, desejando a morte daquele que a deve deixar a fortuna para ele, ou pode acontecer dessa perspectiva lhe despertar bons sentimentos e pensamentos generosos a ponto dele se preocupar, né, com o próximo. Se a previsão não se realizar, porém, será outra prova, a da maneira que suportará a decepção.
mas não deixará por isso de ter um mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Então, vocês veem como tudo impacta as leis divinas, né? Então, o fato da gente ter uma revelação vai despertar para nós pensamentos, intenções, que podem ser boas ou más. E o desfecho dessa revelação também pode chegar, né, com uma surpresa dela não acontecer. E como vamos lidar com isso? Não é verdade? Então, parece muito legal, não é? Porém, envolve uma porção de condições de responsabilidades para com a gente, para com o próximo, não é? E que impactam as leis da justiça divina. Então, o pensamento, ele é uma força que imprime, não é? Ele impacta o nosso meio, o nosso próximo, a nossa realidade. E é bom a gente, então, prestar atenção, né? Com essa condição do pensar, dos desejos, né? Aquele que deseja sempre saber o que vai acontecer no futuro. Será mesmo que é bom? Será que a gente está preparado? Eu estou suficientemente sendo eficaz naquilo que eu tenho que fazer no hoje? Se eu não sou eficaz no hoje, provavelmente as questões do futuro também vão me deixar em papos de aranha, né? Vão me deixar numa situação delicada. Então, é bom a gente prestar atenção com o que a gente tem que fazer aqui e deixar para o futuro as preocupações do futuro. E Jesus falava isso, né? Fazer o hoje, deixar o amanhã por conta do amanhã. E sobre aquelas questões assim, mas tem gente que gosta de jogar búzios, ler as cartas, então. A curiosidade matou o gato, não foi? Como é que acontece, né? Porque tem às vezes assim que até se lê com uma certa fidelidade, né? Vai lá jogar os búzios ou tirar a carta, se fala que vai acontecer uma coisa, aquela coisa acontece. Mas como é que é isso? Como é que a pessoa acertou? Então, todos nós, antes de reencarnarmos, a gente faz um planejamento, não é? Um planejamento reencarnatório. Onde é que fica gravado mesmo esse planejamento? Ele está lá numa fichinha, numa gaveta, no plano espiritual? Não. O planejamento espiritual está escrito no nosso perispírito, tá? Aqui, né? Então, muitas vezes aquele que joga búzios, ou aquele que lê cartas, ele é um médium sensitivo e ele tem técnicas de saber, ou então por auxílio de um irmãozinho do plano espiritual, ele vai ler o teu perispírito e vai encontrar lá as questões do futuro. Por isso que às vezes ele acerta. O problema é que quando você sai de lá, será que você vai sair em boas companhias? Não é? Será que essa questão da curiosidade não vai atrair outros irmãozinhos também curiosos, que de repente vão ficar atiçando a sua mente e te distraindo do presente? Então, tudo tem um preço nessa vida, sabia, né? Então, o melhor mesmo é a gente focar aqui no presente, nada, deixa o futuro para depois, né? E aqui eu trouxe uma historinha, vamos ver se eu consigo contar ela bem rapidinho, porque ela é sensacional, ela fala exatamente de todas essas questões aqui do nosso livro. Chama-se A Parábola da Semente do Sol. Em uma terra distante vivia um agricultor, conhecido por sua habilidade de ler as estações e as estrelas, então ele tinha uma sensibilidade. E assim antecipar as melhores épocas de plantio. Certo dia, um misterioso viajante lhe deu uma semente de aparência comum, mas que, segundo ele, revelaria ao agricultor
como seria a colheita no final do ano. Bastaria, para tanto, enterrar a semente e esperar que ela falasse com ele em seus sonhos. O agricultor, intrigado, enterrou a semente no solo mais fértil de seu campo. À noite, ele sonhou com uma plantação vasta e abundante, carregada de frutos dourados. A alegria o preencheu e ele pensou: o futuro é meu. A prosperidade está garantida. No dia seguinte, em vez de preparar o restante da terra e regar a semente que havia plantado, ele ficou apenas contemplando o campo. Por que eu me esforçaria? Pensou ele. Sei que a colheita será boa. O trabalho extra não mais é necessário. A notícia do fruto próspero se espalhou por toda a comunidade. Outros agricultores admirados e um pouco invejosos começaram a imitar a atitude do primeiro agricultor. Eles também pararam de trabalhar, acreditando que a revelação do futuro bastaria para que as colheitas prosperassem por conta própria. Enquanto isso, um segundo agricultor mais humilde ouviu a história do vizinho. Ele não recebeu uma semente mágica, nem teve sonhos sobre a colheita. Em vez disso, continuou seu trabalho diário, arando a terra, adubando o solo, regando suas plantas com esmero. Ele acreditava que, embora o futuro fosse incerto, o presente exigia total dedicação. O tempo passou, as estações mudaram e chegou o momento da colheita. A comunidade se reuniu para testemunhar a grande plantação do primeiro agricultor, mas, para sua surpresa, o campo estava murcho e infértil. A semente mágica havia secado, pois não fora regada. A terra estava rachada e coberta de ervas daninhas. A profecia da colheita abundante não se cumpriu. A aldeia inteira ficou decepcionada, mas então todos se voltaram para o campo do segundo agricultor. Lá eles encontraram uma colheita modesta, porém saudável e farta, fruto do trabalho constante e cuidadoso desse agricultor. Moral da história: a revelação do futuro, sem o devido esforço, pode gerar complacência e arruinar o presente. O agricultor se tornou passivo e a certeza da prosperidade o impediu de agir para conquistá-la. A verdadeira colheita vem do trabalho presente, não da promessa futura. O futuro é construído pelas escolhas e pelo empenho de hoje. A fé não elimina a necessidade da ação. Confiar em um bom resultado não significa ficar de braços cruzados, mas sim agir com responsabilidade e dedicação, independente das certezas que se possa ter sobre o amanhã. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.